E a despeito da Secretaria não ter sido aparelhada para isso, nós tivemos vários trabalhos da Secretaria. A Terezinha, por exemplo, fez uma tese que mostra a importância de lida, ela, Alivínio, que faz justamente essa entrada do título financeiro, e tem outros trabalhos que mostram como é que isso evoluiu. O que mostra? Isso muda toda a forma de raciocínio econômico na agricultura, principalmente para as commodities. Aí, outra coisa importante, prestando atenção, é lá na frente, porque é o seguinte, lá você vai perceber que nem toda a agricultura foi para esse caminho. Tem segmentos que ainda estão atrasados. Só que daí a complexidade aumenta. E a discussão, até me perguntaram aqui, vai estar a discussão lá na frente, eu acho que é muito pobre separar a agricultura paulista e brasileira em agricultura familiar e patronal. É muito pobre para compreender a realidade. Tem que discutir a questão territorial. Claro que a condição de você investir, os Estados Unidos têm um sistema para investir na produção familiar, mas com outra característica. Ela não é a característica única que deve ser levada em conta para avaliar as diferenças. Eu citei aqui o caso, por exemplo, do trabalho da Samir e da Adriana Velho. Por exemplo, o grupo, a pecuária. A pecuária tem um grupo JBS Friboi que está lá na frente e tem um monte de frigorífico, independência, que está falindo. Então, o que nós temos, na verdade? O matadouro virou frigorífico. As pessoas usam isso, às vezes, falavam como sinônimo, que não é muito simples. Matadouro, até os anos 70, tinha matadouro. Até aqueles matadouros municipais. A Secretaria até chegou a fazer programas. Hoje você tem frigorífico. O frigorífico é mais do que o abate. Para quem não sabe, um dos maiores do item de exportação da pecuária, o couro é tão importante quanto a carne. Quando você soma. Por isso os frigoríficos também têm curtume. Por isso eles têm eu sugiro que leia esse trabalho da organização do JBS Friboi para entender como é que mudou o público. Outra coisa que aconteceu, tem segmentos que ficaram lá atrás. E o grande problema é que nós temos quase que uma camisa de força do ponto de vista institucional. É isso que nós não estamos preparados para trabalhar com essa diversidade. E nós não incorporamos, todo mundo, nós chegamos a fazer, quando foi montada as câmaras setoriais, diagnóstico, para discutir a ideia de cadeia de produção, o que é sequência de produção. As pessoas, essas diferenças que estão surgindo, que nós vamos aprofundar mais na frente, levam a que você não tem como você criar uma regra. Eu falo isso até porque quem foi no seminário da BAG, a BAG tem um lema, um só negócio. Para mim isso é um absurdo. Não tem um só. Aliás, não leu nada do que esse pessoal não tem o mínimo reflexão do que ocorreu na realidade brasileira. Você tem, o que tem, na verdade, é uma exacerbação das diferenças. Tem um mosaico de diferenças. E você tratar o Vale do Ribeira é distinto da Ribeirão Preto, é distinto da Araçatuba. O mesmo café de São Sebastião da Grama, Franca, é diferente do café de Tejubá. Quer dizer, nós temos características muito específicas. E ao contrário do que as pessoas imaginam, nós precisamos de mais ação do Estado, de mais ação do Estado, mais ação da defesa, principalmente defesa, pesquisa e extensão. Quer dizer, só que o enfoque, a abordagem é outra. Não dá mais para a gente reproduzir aquele modelo de abordagem dos anos 70. Isso eu sugiro, quem quiser se aprofundar, que leia a tese do Turing, que está disponível no site do EA ou na biblioteca do EA, que é Políticas Agrícolas Paulistas de 30 a 80. Só por uma razão. Se vocês compararem o que eu vou apresentar com o que a Secretaria faz na última aula, vocês vão perceber que faz a mesma coisa. Ou seja, desde 1970, na verdade, se olhar a programação da Secretaria, era quase que muda o nome do programa. Regina? Antigamente chamava Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mudou para Geração de Emprego e Renda. Mas se olhar o conteúdo é o mesmo. Na verdade, nós temos um problema sério na Secretaria, que as pessoas dão um nome novo à mesma coisa. Então, se olhar a programação da Secretaria, tem um monte de nome novo para coisa que é a mesma coisa. Você olha lá, conceitualmente, estruturalmente, você olha lá, você vai olhar, mas isso aqui é a mesma coisa, já vi isso em algum lugar. Então, e quem trabalha com orçamento percebe uma coisa interessante. E eu trabalho com orçamento desde 70 e pouco. Acontece o seguinte, quando você olha a emenda
um detalhe, quem é da área administrativa, quando você lê a ementa da ação no dito, essa nunca ninguém mudou. É igualzinho. Eu lembro bem que esse dia atrás um cara falou, não, o programa de modernização laboratorial. Eu fui lá, procurei, a emenda que está lá é exatamente a emenda que eu montei o Paulo Snar em 98. Tem um cara, fizeram um investimento novo. Não, o projeto é exatamente igual do ponto de vista justificativo. Em 98, não mudou nada de 98 para cá. Então, essas questões... Então, qual o trabalho nosso? O trabalho nosso é entender, como eu coloquei, que aquele processo da formulação tradicional tinha construído a modernidade da pecuária e da agricultura, quer dizer, ela foi um sucesso. Cabe-nos, com seriedade e crítica, e sem desmerecer o trabalho de quem construiu esse futuro, porque a crítica, a Secretaria também tem outro problema muito sério. Toda vez que você faz uma observação crítica, as pessoas levam do ponto de vista pessoal. Tem uma dificuldade brutal de você conversar na Secretaria. Não, vou falar, eu falei um negócio na aula, mas você é contra o secretário. Eu falei, como? Eu falei, o secretário está sentado ali. Entendeu? Coisas desse tipo, quer dizer, as pessoas têm uma mania de ler essas discussões. E se a gente não se abrir um pouco para discutir isso, porque ninguém é dono da verdade, a gente não vai conseguir construir uma discussão consistente na Secretaria, não vai conseguir ir à frente. O que eu vou tentar fazer hoje? Vou pegar aqui um trabalho de um cara do Ministério da Agricultura, que também é feito com muita qualidade em São Paulo pelo Zé Roberto Vicente, que está na... Infelizmente ele foi operado ontem, não pôde vir aqui, eu tinha convidado ele para esta aula. É a ideia, o instrumental mais moderno de avaliar a eficiência desse processo de transformação chama cálculo da produtividade total dos fatores. Eu não vou entrar no detalhe, me perdoe os pesquisadores, dizer como se calcula, porque na verdade o índice superlativo é um índice ele usa Fisher-Tompkins, que é uma metodologia muito sofisticada. Então eu vou apresentar os resultados. Quem tiver interesse no detalhe, pega o trabalho do Zé Vicente, que está publicado na Agricultura de São Paulo, ou o Zé Vicente falou, só procurar que ele explica como é que calcular esses índices. E eu só que em vez de pegar São Paulo, vou pegar Brasil. Por caso, para mim para tentar fazer, ao mesmo tempo que apresentar o quão magnífico foi esse salto dos anos 70, fazer a crítica desse processo. Por isso que essa frase aqui é assim, na verdade nós temos sucesso na cultura brasileira, mas não dá para ficar deitado em berço esplêndido. Berço esplêndido é o nosso hino nacional. Por quê? Nós temos que produzir as condições para construir o futuro. Quer dizer, e nós estamos construindo, o futuro se constrói hoje. O presente é a construção do futuro. As pessoas acham que o presente é resultado do passado. Não, o presente é a construção do futuro. Isso é a questão dos historiadores, sabem bem o que é isso. O passado é referência. Na verdade, no presente é que se constrói o futuro. Então, eu vou tentar discutir assuntos em Minas Gerais, e esse trabalho de indicadores é complexo. Vou tentar discutir a sustentabilidade desse processo. Fazer um contraposto entre o sucesso e onde que está o calcanhar de Aquiles do processo. Claro que existem várias formas de fazer a crítica disso. A sociologia pode abordar de um jeito, a antropologia de outro jeito, a geografia de outro jeito. Quer dizer, eu vou tentar fazer o que a gente chama crítica por dentro. O que é crítica por dentro? Eu vou pegar o indicador de sucesso, que está em todos os jornais por aí, que são os trabalhos do GASC, e em cima desses indicadores fazer a crítica. Eu acho que isso é assim que se constrói o futuro. Quer dizer, não dá para você contribuir para o processo se pondo fora dele. Próximo.